Que Deus te abençoe muito neste momento, começando com o abrir do seu entendimento. Que o seu entendimento seja liberado para receber as palavras de Deus. Eu quero falar com você hoje sobre pensar grande. Pensar grande. Alguém disse, já que você vai pensar, por que não pensar grande? É de graça, não é verdade? Todos nós temos que pensar. E até hoje, graças a Deus, não inventaram um imposto para pensar. Graças a Deus. Não sei, talvez os nossos políticos vão chegar a um momento em que eles vão conseguir inventar esse imposto. Mas graças a Deus ainda não inventaram. Então continua sendo grátis, gratuito, livre de imposto o pensar. Então, já que vamos pensar, por que não pensar grande? Ora, quando a gente pensa grande, a gente pensa como Deus. Você sabia? Porque os pensamentos de Deus são grandes. E quem diz isso é Ele mesmo. Diz o texto sagrado, uma vez em Isaías 55, Deus disse, assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Quer dizer, Deus pensa alto, Deus pensa grande, Deus pensa muito além do que nós, do que o ser humano. Ora, pensar pequeno limita. O ser humano é limitado apenas pelos seus pensamentos. Quando você considera que o Senhor Jesus disse, tudo é possível ao que crê, a crença é um pensamento, é uma forma de pensar. Então, se eu penso pequeno, penso de forma limitada, a minha fé é pequena, então o que eu quero também tem limites. Mas quando eu penso grande, sem limites, então eu posso tudo, eu posso todas as coisas. Infelizmente, a maioria das pessoas tem sido prisioneira dos seus pensamentos pequenos. Você que pensa pequeno, talvez não se dá conta que você comete este erro, porque o que é pensar pequeno? Pensar pequeno é você pensar no que você não pode fazer, ao invés do que você pode fazer. Quando você pensa no que você não pode, então você pensa pequeno. Pensar no que você pode fazer, na sua capacidade, é pensar já grande, de forma liberadora, porque você está olhando para o seu potencial. Pensar pequeno é pensar no problema, mas não pensar na solução. Não buscar uma solução criativa. Pensar pequeno é você olhar sempre para as coisas que estão contra você e nunca para aquelas coisas que estão a seu favor. Pensar pequeno é se comparar com quem está pior que você. E quem está melhor que você sente raiva. Você não se inspira por quem está melhor que você. Você tem raiva de quem está melhor que você. E tira consolo e conforto quando você olha para quem está pior, você olha para baixo e você passa a mão no peito assim e fala, bom, pelo menos eu não estou tão ruim quanto o fulaninho ali, né? Isso é pensar pequeno. Pensar pequeno é você achar que já tentou de tudo. Não, já tentei de tudo para salvar meu casamento, já tentei de tudo para mudar a minha vida financeira, já tentei de tudo para isso, já tentei de tudo para aquilo. Isso é pensar pequeno, porque ninguém já tentou de tudo. Você já tentou algumas coisas que deram errado, mas você já não tentou de tudo. Então, você pensar pequeno é você estar sempre limitado por essa maneira pequena, tacanha, negativa de pensar. Como eu falei anteriormente, os nossos pensamentos estão ligados, diretamente ligados à nossa visão. Nós só conseguimos pensar tão longe quanto conseguimos enxergar, conseguimos ver. Se você não tem visão,
Então é óbvio que os seus pensamentos são muito pequenos, muito pequenos. Quando você enxerga sempre um limite, sempre uma barreira, então você sempre vai encontrar as razões porque você não consegue ultrapassá-las. Então, quando você se perguntar por que a minha vida é assim? Por que minha vida não melhora? Por que eu não consigo sair desse problema? Por que eu não consigo alcançar os meus sonhos, etc, etc? Então a resposta já está aí. A resposta está nos pensamentos que você tem tido. Se você entender que pensar grande é pensar como Deus, então a conclusão óbvia é você procurar saber como Deus pensa. Eu quero saber o que Deus pensa. Por isso, eu invisto nisso aqui. Eu invisto na palavra, porque aqui a palavra de Deus demonstra os pensamentos de Deus. Para quem está buscando, para quem quer entendê-los. Se pensar grande é pensar como Deus e pensar como Deus é pensar grande, então você tem que saber o que ele pensa. Você tem que saber como ele pensa, o que ele quer, como Deus vê as coisas, qual é a visão de Deus. E aí você então vai passar a pensar como Deus, você vai passar a pensar grande também. E quando você começar a pensar grande, nada será impossível ou difícil demais para você.